É importante a gente entender mais os fatores relacionados à progressão da artrose para entender a lógica de um tratamento biológico no osso subcondral. Nessa linha, a gente tem algumas situações que cada vez mais têm se demonstrado estar relacionadas com a progressão maior da artrose na sua fase inicial. As três situações mais destacadas são a extrusão do menisco, em que quando a gente olha a borda do platô tibial e a porção externa do menisco, ela está saliente em relação à área externa do menisco. Isso aumenta a transmissão de carga e geralmente na presença dessa situação já começa a ter uma outra situação que a gente vai conversar, que é a sobrecarga do osso subcondral. Um segundo fator muito importante é o alinhamento do membro. O eixo invar ou o eixo valgo já estão demonstrados aumentar a artrose ou a progressão da artrose. E isso também porque eles aumentam a sobrecarga no osso subcondral. A sobrecarga no osso subcondral e o problema do osso subcondral, ele é identificado com a presença de uma alteração, classicamente descrita pelos radiologistas como edema do osso subcondral, ou edema medular, que cada vez mais se entende que isso não é de verdade um edema, mas sim uma alteração do trabeculado com pequenas fraturas ou microfraturas do trabeculado ósseo. Bom, alguns epidemiologistas e vários estudiosos da artrose demonstraram que esse edema do osso subcondral ele tem uma progressão maior e uma relação direta com artroses mais graves ou progredindo mais rápido e dor mais intensa. Nessa linha, a gente sabe que a radiografia com artrose não se relaciona com a dor, mas a presença do edema ósseo, esse sim se relaciona com dor mais intensa na artrose e com progressão para a artroplastia total do joelho. Histologicamente, se for analisar esse osso, ele tem áreas de microfratura do trabeculado ou pequenas quebras do trabeculado ósseo e que por isso dão esse aumento de sinal na ressonância magnética. Uma situação clássica que hoje é entendida como uma fratura do osso subcondral é o SPONC, ou a osteonecrose espontânea do joelho. O SPONC, ou essa osteonecrose, agora ela é entendida como um traço de fratura por insuficiência que, quando não tratado, também pode evoluir para uma artrose. Então são grupos distintos, artrose convencional com edema ósseo ou SPONC, e ambos que têm situações de alteração do osso subcondral que se relaciona com a dor. Alguns artigos são interessantes para entender um pouquinho mais as alterações do edema ósseo. Este é um artigo que saiu numa revista de radiologia musculoesquelética chamada Skeletal Radiology, em que fala exatamente isso, como analisar o osso subcondral, e eu sugiro a leitura. É claro que cada vez mais e mais modernamente a gente entende o edema do osso subcondral não como aquela osteonecrose do passado, em que se via no quadril, se via em outras articulações secundárias a doenças, como o Gaucher ou anemia falciforme. A osteonecrose atual, que é o SPONC, ou o edema ósseo, nada tem a ver com isso, mas sim uma demonstração de que há uma alteração importante do osso subcondral na artrose inicial e que nos dá as bases para um tratamento do osso subcondral com uma terapêutica como a subcondroplastia.